A paz do Senhor. Pré-adolescentes, pais, professores, alunos, aqueles que nos acompanham, que Deus os abençoe. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que todos estejam bem no meio desta pandemia. Que Deus continue vos guardando. Estaremos dando continuidade ao ensino sistemático da Palavra do Senhor, que nesse trimestre estamos falando sobre dons espirituais e fruto do Espírito. O nosso texto base se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e hoje chegamos à lição de número 7, o dom de profecia. Estaremos dando início em oração para que Deus nos abençoe. Senhor, te louvamos mais uma vez, ó Pai, por mais uma aula que o Senhor tem nos concedido a oportunidade, Senhor, o dom de profecia. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, porque sem Ele não somos nada, Pai. Te agradecemos pela salvação, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Pai. Continue abençoando, Senhor, as vidas que assistem, Senhor. Abençoe a nossa nação, abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos lares. Te pedimos isso tudo, Pai, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá, então. Como de costume em nossas aulas, reforçamos aqui o momento de estudo. Lição de número 7, o dom de profecia. Se faz necessário para o nosso estudo, e nós recomendamos isso, que você tenha em mãos aí um computador, um tablet, um celular, ou através da sua TV também, Smart TV também é possível. Você tem um caderno com anotações assim similares a essas anotações que eu fiz para essa aula, ok? Você tenha também a revista da Escola Bíblica. Se você não tiver, nós temos a revista digital e você pode acompanhar a aula pela revista. Nós recomendamos também que você tenha sempre a Bíblia Sagrada, ok? A Bíblia Sagrada se faz necessário para que acompanhemos os versículos, e esse é o nosso manual de fé e prática. Amém. Pré-adolescentes, vamos lá dar início à nossa lição com a introdução. Lição de número 7, o dom de profecia. Antes eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui. Deus sempre procurou, então, pré-adolescente, se comunicar de uma forma pessoal com os homens, diretamente ou usando homens consagrados, homens dispostos a falar a sua palavra. Os profetas, então, do Antigo Testamento, eles eram porta-vozes de Deus ao povo, diferente de rei e sacerdote. Jesus, ele é profeta, rei e sacerdote junto. Então, os profetas, eles falavam em nome do Todo-Poderoso, estabelecendo, então, um canal entre Deus e os homens, né? Então, os profetas, eles eram usados por Deus para transmitir a sua mensagem. Hoje, no Novo Testamento, a qual, após Jesus, isso é um Novo Testamento. Hoje, ao receber Jesus como Salvador, eu e você, nós passamos a ter um relacionamento pessoal através de Jesus. Imagina uma ponte que liga pedaços de terra. Jesus é essa ponte que nos liga a Deus. Onde estávamos distanciados pelo pecado, Jesus nos liga a Deus. Então nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Então Deus fala agora diretamente para mim e para você, pré-adolescente. Todavia, não se acabou, não se enfindou, não se encerrou no Novo Testamento o dom de profecia, ok? A profecia, então, ela possibilita ouvir a sua mensagem. Deus transmite essa mensagem usando o homem na sua linguagem. Tá? Vamos para os textos bíblicos, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Então, não é por vontade humana uma profecia de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus.
tanto a sua palavra quanto os profetas descritos na Bíblia Sagrada foram homens inspirados por Deus, segundo Pedro 1:21. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Hebreus 3, 7 e 8. Vamos lá, então. Dons espirituais e fruto do Espírito é o tema do nosso trimestre. O nosso texto base se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e hoje estaremos falando especificamente o versículo de número 10, onde nós marcamos aí com o número 6 no texto, que é há outro dom de profecia, ou há outra profecia. Então esse é o nosso texto base do nosso trimestre. Reforço que estes dons não são únicos, ok? Não podemos limitar a ação de Deus a unicamente estes dons. Então Deus, ele age quando ele quer e como ele quer, usando quem ele quer, e a ele toda honra, toda glória e todo louvor por isso. Vamos então para esse próximo slide. É importante que vocês saibam algumas ferramentas que nós temos e que nós atualmente estamos na dispensação da graça. E eu vou passar bem rápido aqui pelas dispensações que nós já tivemos. São 7 dispensações, ok? Então teve ali a dispensação da inocência, ali desde a criação do homem, ok? Depois da consciência a partir de Noé, depois do governo humano, ali em Babel, início na Torre de Babel, depois a dispensação da promessa, que começou ali em Israel, depois a dispensação da lei, quando Deus entrega a lei a Moisés, depois a dispensação da graça, que começa advinda a morte de Cristo no Calvário. E depois, no findado arrebatamento, nós temos os 7 anos de tribulação, que não é uma dispensação, e depois da tribulação, da grande tribulação, nós teremos a 7ª dispensação, que é o milênio, 1000 anos. Então, nós estamos na dispensação da graça até o arrebatamento, a graça impera. Vamos ao próximo slide aqui. Dons espirituais e fruto do Espírito. 1 Coríntios 12 é o nosso texto base, do versículo 4 ao 12. Profecia, capacidade de entender e comunicar uma mensagem imediata de Deus ao seu povo, sem ruído. Não significa somente falar do futuro. Então aqui nós já podemos entender que o ser humano é um instrumento na mensagem de Deus ao seu povo. Porém, ele precisa entender o que Deus quer falar e comunicar a mensagem imediatamente ao povo, sem ruído, sem interferência humana, ou o mínimo de interferência humana, porque somos imperfeitos e podemos usar de tendências na mensagem de Deus. E não significa somente predizer o futuro, ele pode estar exortando, consolando ou edificando a sua igreja. É como um farol, eu coloquei aqui, o dom de profecia, esse farol ele orientava os navios, informando que havia terra ou estava se aproximando da terra, né? Então, através dos seus feixes de luz e espelhos, ele alcançava uma distância muito grande e ele orientava. Assim, a profecia, ela orienta o povo a continuar marchando na direção certa, adorando ao nosso Deus e sendo fiel ao nosso Deus. O conceito da Bíblia de estudo pentecostal nos diz assim: como manifestação do Espírito está disponível a todo cristão, ou seja, o dom de profecia ou os dons proféticos, eles estão disponíveis para mim e para você. O dom de profecia, ele capacita o crente a transmitir uma palavra, uma revelação diretamente de Deus, sob o impulso do Espírito Santo. B.
tanto no Antigo ou Novo Testamento, não necessariamente prediz o futuro, mas anuncia a vontade de Deus ao seu povo, exortando ao povo para retidão, fidelidade e paciência. C. Promover edificação, exortação ou consolo. Isso está ali em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. Você tem aí a sua Bíblia, pode nos acompanhar através desse texto. Na lição de hoje, nós temos alguns objetivos: conhecer a natureza da verdadeira profecia, compreender que a profecia é transmitida conscientemente, explicar que o propósito crucial da profecia é a edificação da igreja. Então, o tópico de número 1, natureza da verdadeira profecia. Verdadeira profecia, então, é o fruto da ação de Deus. Ela rompe o silêncio e vem ao nosso encontro. Ninguém pode falar da parte de Deus, pré-adolescente, professor, aluno, se do céu não for concedido. Isso está lá em João 3:27. Depois você acompanhe. A palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas. A profecia deve passar pelo filtro das escrituras sagradas, devendo ser harmoniosa com sua palavra. Afinal, as escrituras foram e são inspiração do Espírito Santo de Deus. Vamos lá ao texto. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Esse espírito descrito aqui na fórmula minúscula, ele identifica que não é o Espírito Santo na fórmula maiúscula, ok? Então, aqui podemos ver no texto que ele nos instrui a examinar os espíritos se eles procedem de Deus, porque existem muitos falsos profetas. Depois, no próximo texto, não tratem com desprezo a profecia, mas ponham à prova todas as coisas e retenham com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Então, Paulo aqui instrui para que não desprezemos as profecias que são ditas na igreja. Porém, devemos colocar à prova a profecia com a sua palavra e reter o que é bom e afastar de toda forma de mal. Próximo versículo. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Vejam que esse Espírito Santo aqui na palavra está na letra maiúscula. Então, a profecia ela é provinda de Deus. E aqui Paulo ele instrui então o jovem Timóteo sobre o perigo de falsas doutrinas. Então, pré-adolescente, meu irmão, aluno da escola bíblica dominical, nós precisamos nos firmar na sua palavra. Ela é a maior profecia. Possuindo assim em sua palavra, firmado na sua palavra, nós possuímos assim uma vida espiritual sadia. E que Deus nos ajude a não sermos enganados por esses falsos profetas. Então, quando vier uma profecia, estejamos atentos ao que a profecia diz e julguemos a profecia e não o profeta, segundo a sua palavra. Então, prestemos atenção, não desprezemos a profecia e retenhamos o que é bom. Retenhamos o que é bom e apartemos o que é ruim. Amém. Tópico de número 2, transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito Santo. Gostaria de deixar um livro, recomendar para quem quiser se aprofundar no tema, A Doutrina do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, do pastor Stanley Horton. Vamos ao texto. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29 ao 32. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e julguem cuidadosamente o que foi dito, os outros julguem. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro,
pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta ou aos profetas. Então aqui a gente pode tirar algumas lições já pré-adolescentes, que é necessidade de haver ordem, ok? Então Deus não proíbe, a palavra não proíbe que tenham mais de um profeta, porém necessita que haja ordem, até para que a pessoa que ouve, ela ouça, entenda a mensagem e analise segundo as escrituras. Depois fala que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas com relação à mensagem transmitida conscientemente, ou seja, ela é um instrumento de Deus para falar na linguagem dos homens, porém ela precisa estar consciente do que está sendo dita, transmitida por Deus. Então quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. No momento que a profecia é transmitida, a mensagem é falada pelos homens em sua língua, e elas provêm de Deus, a mensagem provém de Deus. Se é Deus que fala, já não necessita de julgamento. Então, quando Deus fala, seja através da sua palavra, ou como acontecia no Antigo Testamento, Deus fala, não há necessidade de julgar, porque Deus já está falando. Agora, quando o profeta é utilizado no dom da profecia, a profecia necessita de julgamento para entender se ela se enquadra com a sua palavra. A profecia deve ser então julgada, tendo em vista que somos imperfeitos, e a profecia há participação humana. Então o homem é imperfeito, tem participação humana, então corre o risco de haver ruído ou distorção da mensagem que Deus está transmitindo. Então por isso que devemos analisar segundo a sua palavra. E aqui Paulo, nesse texto que nós lemos, ele reconhece que o Espírito Santo está ativo na igreja mediante os dons, mas ele instrui então serem utilizados com maturidade cristã. E aí deixei um outro texto bíblico aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20 ao 22. Não tratem com desprezo as profecias, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Então, leia na sua casa e aprofunde o seu conhecimento. E mais uma porção aqui da palavra que eu deixo aqui como recomendação: busque, através da palavra do Senhor, a sua instrução do que fazer, não consultando pessoas que dizem ter o dom de profecia. Tópico de número 3, edificando, exortando, consolando a igreja de Cristo. Essa é a função tríplice da profecia dita na igreja. Isso está ali em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Então, é importante que nós saibamos, pré-adolescente, que nosso Deus, ele é um Deus de ordem, ele é um Deus que exige ordem, não somente de nós, mas de toda a igreja, e ele não trabalha na desordem, ok? Então Deus é um Deus de ordem. Edificando significa construindo, então Deus ele trabalha em uma construção desde quando nós aceitamos a Cristo, há uma construção de um homem de Deus e morador dos céus, de uma mulher de Deus e uma moradora dos céus, exortando, ou seja, animando, estimulando, para que não paremos na nossa caminhada, independente das nossas dores e das nossas feridas. Então, o dom profético, ele vem para isso também, exortar, ou seja, não é chamar atenção, mas é animar, estimular e consolar. Consolar
ele tem o sentido de aliviar dores da caminhada. A nossa caminhada, nossa jornada pré-adolescente terrena, longa, cansativa, dolorida. Então, o dom profético, a profecia, vem para também nos consolar, nos dando esperança que tudo isso um dia vai se findar e que há esperança de uma vida eterna nos aguardando no final da nossa vida. Então, essa é a tríplice função do dom profético, edificando, exortando e consolando a Igreja de Cristo. Então, tenhamos cuidado com os falsos profetas. Não há necessidade de consultarmos profetas, há necessidade de consultarmos e conhecermos a Bíblia Sagrada. Esta é a maior profecia. Julguemos as profecias preditas e não os profetas, segundo a sua palavra, se concorda com a sua palavra, se acompanha o que a palavra do Senhor diz. Nos retenhamos firmes na promessa do Senhor para as nossas vidas e cuidemos da nossa salvação tão preciosa. Que Deus os abençoe, pré-adolescente. Que Deus os abençoe, pai, professor, aluno e ao que nos assiste. Continue nos acompanhando nas mídias sociais. Que Deus os abençoe e continue te guardando. Em nome de Jesus. Amém.